Queridos irmãos, abra sua Bíblia aí na Epístola Geral, Universal de Tiago, para que a gente possa meditar um pouco no versículo 25. Já transcorremos alguns textos, já transcorremos alguns versículos, e hoje nós iremos aprender o versículo 25, em sequência daquilo que nós já vimos estudando um pouco durante essas quinta-feiras que nós estamos juntos. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Eu queria ler com você, se você tiver com sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia e você pode estar participando comigo aqui, agora nesse momento. Vocês estão escutando bem a minha voz? Tá boa aí para você? Vamos lá. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha o que é que Tiago está escrevendo para nós. Tiago está dizendo sobre a prática da palavra de Deus. Ele está nos orientando sobre a prática da palavra, sobre a nossa responsabilidade de praticarmos a palavra de Deus. E então, ele diz que, nos versos anteriores, ele vai dizer que se alguém é somente participante, ouvinte da palavra de Deus e não praticante, ele se assemelha ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se vê, se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que aquele que somente escuta, mas não pratica, não observa, não obedece à palavra, ele é como aquela pessoa que olha-se no espelho, né? Observa-se no espelho, muitas vezes de relance ou superficialmente, porque o espelho nos mostra por fora. Nós não conseguimos ter nenhuma exatidão do nosso ser completo, ou não podemos ter nenhuma exatidão do nosso ser tridimensional, né? A gente não consegue ter a dimensão toda de nós, mas a gente olha no espelho. Mas ele está dizendo que aquele reflexo que foi no espelho, né, faz com que, ao sairmos, nós já tenhamos nos esquecido daquilo que vimos. Então, Tiago faz a comparação daquela pessoa que se olha no espelho e logo esquece do que viu, comparando com aquele que é ouvinte da palavra e que não pratica a palavra. Então, o homem que não pratica a palavra, que não vive a palavra, que não obedece a palavra, se assemelha a alguém que se observa no espelho negligentemente e depois esquece do que viu e, na verdade, torna-se um ouvinte negligente da palavra de Deus. Por isso que Tiago está dizendo que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas obedientes e praticantes. A importância da prática da palavra de Deus faz com que a observação da palavra, a verdade da palavra observada, ela seja de fato com profundidade. Vamos falar um pouco sobre isso nesta noite. Então, Tiago faz essa alusão ao espelho, né, mostrando que o espelho ele é necessário, um elemento necessário para refletir e revelar
a imagem, né, daquele que está ali diante. Mas, em contrapartida, ele afirma que aqueles que olham no espelho, ainda o espelho não tem precisão naquilo que ele está mostrando. Por isso, que Tiago está dizendo que nós devemos ter o cuidado de observar, de olhar-se de forma séria. Olharmos para o espelho de forma séria. E é isso que ele faz, a comparação à palavra de Deus. Que nós não devemos ser somente aqueles que leem somente, sem meditar, sem mergulhar, sem se aprofundar, sem refletir. É ler sem propósito. É enxergar-se no espelho sem propósito nenhum. Então, por que Tiago diz isso? Porque os espelhos da época eram feitos de metal polido. Olha que interessante. Logo, se o espelho que nós temos hoje, né, ele não consegue, de fato, mostrar de forma inteira, tridimensional, ele mostra somente aquilo que estamos vendo de frente. Imagine, naquela época, os espelhos que eram feitos de metal polido, e eles não eram colocados como nós colocamos os nossos espelhos, né? Não era colocado na frente. Eles eram colocados de forma horizontalmente. Eles eram colocados sobre a mesa, e as pessoas que se olhavam no espelho, eles se curvavam para poder olhar-se, para poder ver-se. De imediato, é verdade que aquela imagem que está ali ainda seria muito imprecisa. Seria imprecisa, né? Ele mostraria somente o reflexo de alguém. Por isso, Tiago está dizendo que devemos olhar com exatidão, olhar com cuidado. Olha o que é que o texto diz. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, olha que ele está comparando ao espelho. O texto se segue, que nós devemos olhar atentamente, observar a Escritura atentamente, olhar aquilo que ela reflete atentamente. No entanto, ele está dizendo que todos aqueles que ouvem a palavra e não praticam, que olham de forma indevida, negligente, eles, quando saírem da palavra, tirarem os olhos da Escritura, porque não colocam em prática, não observam a sua verdade, logo eles esquecem. Porque o que nos faz com que a palavra de Deus ela seja inserida em nossa vida é a observação precisa, na meditação, na reflexão. Olhar para a palavra de Deus, procurando enxergar a nossa vida por dentro. E daí considerar a verdade da palavra que está sendo exposta para mim, para mudar o meu coração. E se eu observo a palavra somente como um elemento de um exemplo, um elemento que seja místico, para me proteger de alguma coisa, né? Existem muitas pessoas hoje, em muitas casas, que abrem a Bíblia no Salmo 91 ou no Salmo 23 e deixam a Bíblia aberta sobre a sua estante, achando que a Bíblia tem um poder de amuleto, ou achando que a Bíblia é um amuleto, porque o amuleto não tem poder nenhum. Eles olham a Bíblia como um amuleto, abrem o Salmo 91 e eles acham que aquele salmo vai ter o poder de livrar a sua casa do mal. Então, tem muita gente que olha a Bíblia assim dessa forma, né? Leem o texto, acha bonito o texto, mas aquilo muitas vezes não se aplica à sua vida, ao seu coração, porque na prática, né, ainda existe, tanto para nós como para muita gente, uma distância muito grande entre aquilo que acreditamos e aquilo que nós vivemos. E nós falamos uma vez aqui que
que fé, irmãos, é acreditar que uma coisa é verdade e agir de acordo com aquilo que é verdade. Então, fé, ela está muito ligada à espiritualidade, está muito ligada à prática, né? Está muito ligada à prática. Então, é importante que a Bíblia não seja simplesmente um livro que se lê para se adquirir conhecimento, porque apenas o conhecimento não é suficiente para a transformação da nossa vida. Apenas o conhecimento não é suficiente, porque o conhecimento pode, inclusive, nos trazer uma fé. Mas o próprio Tiago disse que o próprio diabo, ele crê e estremece. A questão não é se nós acreditamos somente, mas se aquilo que nós acreditamos transformou a nossa vida. Se é que a verdade da palavra de Deus, ela está inserida no meu contexto, está inserido no meu dia a dia, está inserido nas práticas da vida, né? Então não basta somente saber a verdade da Bíblia, mas eu tenho que praticar esta verdade. Somente assim serei capaz de atentar para a verdade do Evangelho. Ou seja, se eu praticá-la, eu não serei um ouvinte negligente, eu não serei um ouvinte esquecido, porque eu pratico a palavra, né? Eu vivo a palavra. Então, se eu estou vivendo a palavra, eu estou sendo praticante da palavra de Deus e logo não um ouvinte negligente. Então, Tiago, ele vai nos trazer isso aí, mostrando exatamente que, às vezes, nós usamos a Bíblia de forma indevida, porque nós olhamos somente parcialmente. E que olhar parcialmente, ela se torna insuficiente para nós praticarmos. Então, o segredo, queridos, não está apenas em ouvir, mas dedicar tempo ao estudo da palavra de Deus. Todo cristão, ele deve ter essa responsabilidade, comprometimento, irmãos, de amar a palavra de Deus, né? De meditar na palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, né? De compreender a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus e se apropriar dessa verdade, integrando essa verdade à sua vida. Porque nós poderemos não ser este ouvinte negligente se nós fizermos isso. Se acaso a Bíblia é apenas aquilo que eu faço no meu dia a dia, na leitura, eu leio a Bíblia. Então, eu leio a Bíblia todo dia eu leio um capítulo, 2, 3, 4, 5 capítulos. Mas se esses capítulos que eu li não fazem parte da minha vida, não entrou no meu coração, se essa palavra que eu estou lendo, estou entendendo que esta palavra é a palavra de Deus e ela é a verdade, mas se ela não é a verdade na prática para a minha vida, então eu serei um leitor e um ouvinte negligente da palavra de Deus. É isso que Tiago está dizendo. Por isso, nós percebemos o quanto a observação da palavra é importante. Jesus, na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, Jesus, ele ora ao Pai, né, para que o Pai santificasse os seus discípulos, os seus filhos, não tirando do mundo. Mas ele estava dizendo que esta santificação, quando ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra, olha, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja,
Ele está dizendo que a santificação acontece na devida apropriação da palavra de Deus. Quando esta palavra, ela é não somente lida e ouvida, mas inserida no nosso contexto de vida. Ela é inserida no nosso coração. Ela faz parte do nosso dia a dia. Ela é praticada ao sair de casa, é praticada dentro de casa, é praticada em todos os momentos da vida. Não é? Então a palavra de Deus, ela nos chama à prática. E se nós não a praticamos, nós somos como aquele homem, como lemos, que contemplou o seu rosto no espelho e logo saiu e esqueceu do que viu. Então, o que Tiago está nos dizendo é que nós não podemos ser um ouvinte negligente da palavra, mas nós devemos ser um ouvinte praticante. Porque se nós não praticarmos a verdade, a palavra de Deus, de fato, nós estamos agindo com superficialidade. Ler a palavra e não aplicar ao coração, não aplicar à vida, não praticá-la, é como um homem que olhou no espelho o seu rosto, de relance, superficialmente, e quando sai, logo esquece do que viu. A prática da palavra de Deus, ela nos dá sustentabilidade e faz com que o nosso coração ele esteja enraizado na verdade. Por isso que na oração sacerdotal de Cristo, no capítulo 17 de João, ele diz: Pai, santifica-o na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está dizendo exatamente isso, que esta palavra, quando apropriada ao coração, ela é que nos santifica. É esta palavra da verdade que nos santifica. É esta palavra da verdade que nos molda. É esta palavra da verdade que transforma a nossa vida. Por isso que nós devemos praticar esta palavra. Então, Jesus ele vai dizer exatamente isso, que esta verdade é a verdade santificadora. A palavra de Deus, ela é santificadora. Por isso que devemos ser exatamente praticantes da palavra. Tiago, então, ele se aprofunda ao falar da lei perfeita, da lei da liberdade, fazendo esse contraste, né, com o espelho. Fazendo esse contraste com o espelho. Então, ele traz esse contraste com a lei perfeita, a lei da liberdade, que revela e alcança o homem interior. O que é que Tiago está dizendo? Que o espelho, ele alcança o homem externo. Ele mostra quem nós somos por fora, ainda que nos mostra de forma superficial, porque, como eu disse, ele não alcança a tridimensionalidade do homem. Ele não consegue mostrar todo o ser. O espelho ainda refletindo uma verdade que está diante dele, mas não reflete toda a verdade. Mas ele está dizendo que a lei perfeita e a lei da liberdade, ela nos faz olhar não superficialmente, mas ela nos faz olhar por dentro. A palavra de Deus, ela reflete o nosso interior. Ela reflete quem nós somos por dentro. Ela nos mostra como nós estamos. É por isso que esta palavra, ela, sendo aplicada à vida, ela tem o poder, irmãos, de nos libertar do pecado. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Deus, a palavra de Deus, é Cristo. Cristo é a palavra viva. Cristo é a palavra perfeita. É por isso que esta palavra precisa ser aplicada a nós. Ela precisa estar inserida no nosso contexto. Né? Então, esta palavra nos alcança o interior. Então, essa expressão, lei perfeita e lei da liberdade, é em referência ao Evangelho de Cristo. O Evangelho, né, que é chamado de lei perfeita, ele entra em contraste com a lei de Moisés. Sabe por quê? Porque a lei de Moisés era limitada e incapaz.
A lei de Moisés era incapaz de livrar o homem do seu pecado. Ela nos mostrava o pecado, né? Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo vai falar sobre isso, quando ele disse que até que ele descobrisse, né, a lei, ele olhasse para a lei, ele descobriu os seus pecados. Ele descobriu quem ele era. Ele descobriu que ele era caído, não é? Ele descobriu os seus erros. Então a palavra de Deus, ela nos mostra que nós somos. Logo, a lei de Moisés, ela não era capaz de salvar. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei, a não ser Cristo. A cumpriu plenamente, totalmente. Então, essa lei perfeita, ela é plena porque esta lei perfeita é Cristo. Essa lei perfeita é Cristo. Então, a lei de Moisés não podia nos livrar da condenação e da culpa, né? Essa lei é perfeita porque ela livra o homem, ela liberta o homem que outrora era escravo do pecado. Tiago vai dizer que essa lei é a lei da liberdade, né? Porque ela reflete a vida daqueles que foram livres do pecado, do ego, livra-os da morte. A palavra de Deus é a palavra da verdade. Então, o que ele está dizendo é que, ao contrário do que se pensa, a lei perfeita, ela não escraviza ninguém, ela não aprisiona ninguém, não é? Não sei se você já escutou alguém dizendo a você: mas rapaz, você vai ser crente, você vai ficar preso ali, não vai poder mais fazer isso, nem fazer aquilo e tal. Mas se engana, porque a lei perfeita é a lei que nos dá liberdade. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecer o Evangelho é conhecer a liberdade. Conhecer a Cristo é conhecer a liberdade. Conhecer a lei perfeita é conhecer a lei da liberdade. Na verdade, quem é escravo é aqueles que rejeitam a lei perfeita. É aqueles que vivem esta suposta liberdade, mas escravizados pelo seu pecado, escravizados pelo mal, escravizados pelo pecado que acorrenta o homem na sua própria natureza. Então, a lei da liberdade é aquilo que vai nos trazer uma vida plena, né? Obedecer a Deus, queridos, não significa prisão, mas liberdade. A lei perfeita e da liberdade, ele nos traz pelo menos duas razões práticas para nós. Primeiro, porque olhar atentamente a palavra de Deus, quando nós olhamos atentamente, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós conhecemos a verdade do Evangelho, quando nós não lemos simplesmente por ler, porque você não deve se colocar diante da palavra somente lendo por ler, versículo após versículo, somente para ler, mas ler e mergulhar na profundidade da palavra. Ler e mergulhar na verdade da palavra. Se você não se coloca para enxergar a verdade da palavra, mergulhar na verdade da palavra e viver a palavra de Deus, então a sua vida ela vai ser vivida somente superficialmente. E quando nós
atentamos para a palavra de Deus, como o Tiago disse, né? Mas aquele que considera atentamente, para a palavra de Deus, ela nos faz conhecer a nós mesmos. Ela nos revela qual é o diagnóstico de Deus para a nossa vida, né? Ela nos faz ver-nos com clareza. Quem é o homem com clareza? Essa palavra, ela não lisonjeia. Essa palavra, ela desperta. Muitas vezes esbofeteia. Muitas vezes fere. A palavra muitas vezes fere o nosso ego. Fere a nossa vida porque ela nos diz que nós somos pecadores. Essa palavra nos diz como nós estamos, a nossa realidade, a nossa vida real. Ela nos mostra exatamente isso, quando nós atentamos para a verdade da palavra de Deus. Por isso, muitos não querem olhar para a palavra de Deus de forma atenta. Não conseguem olhar para dentro da palavra. Antes se distanciam e não querem se submeter. Sabe por quê? Porque ela não lisonjeia. A palavra, ela nos fere. A palavra, ela vem de encontro à nossa vida. O Evangelho vem de encontro, irmãos, àquilo que somos, ao pecado, à maldade. A palavra de Deus, ela vem confrontar o homem. É por isso que existem muitas pessoas que não querem conhecer a profundidade da palavra. Ou muitos simplesmente olham rapidamente, leem rapidamente e não conseguem ter uma observação atenta, minuciosa da palavra de Deus. Depois, irmãos, olhar para a palavra de Deus, ela não somente nos dá o diagnóstico divino, não nos mostra simplesmente quem nós somos, mas também a palavra de Deus, ela nos faz ver o próprio Deus nela. Porque a palavra de Deus é Deus falando conosco. É Deus manifestando o seu caráter. Aqui está escrito para nós sobre o caráter de Deus, sobre a santidade de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a grandeza de Deus, sobre esse Deus trino, criador de todas as coisas. Deus soberano, Deus eterno, Deus poderoso. A Bíblia nos mostra a grandeza e a majestade de Deus. Também nos mostra a ira de Deus e também o amor de Deus. Alguns escritores, eles escreveram que a palavra de Deus, ela é a terapia divina para nós, é a cura de Deus para a nossa vida. Assim como a primavera, o sol se transforma. Olha o que eles dizem. Maravilhosamente, né? A terra, também o sol, que é o nosso próprio Senhor. No credo de Nicéia, ele vai dizer que o Senhor é luz da inesgotável luz. Então nos revela a luz. E quando nós conhecemos a luz, nos deparamos diante da luz, ela revela as nossas trevas. Essa palavra, ela vem refletir as nossas trevas, refletir os nossos pecados, refletir quem nós somos. É por isso que você, meu irmão, deve ler a palavra de Deus com muita atenção. Você deve ler a Escritura com bastante atenção, com bastante cuidado. Você deve ler a palavra de Deus com bastante amor, com bastante temor. Você deve ler a Escritura abrindo o seu coração e a sua mente e deixando o Espírito Santo aplicar ao seu coração, transformar o seu coração, despertar o seu coração. Tiago nos leva a observar 3 princípios aqui que devemos viver
passo a passo na vida diária. Vamos lá. Primeiro, Tiago ele vai dizer que devemos atentar bem para a palavra de Deus. Atentar bem. Aqui Tiago diz que devemos refletir com atenção. Veja, não somente ler, mas refletir com atenção. Ponderar com atenção. Olhar para aquilo que lemos e deixar com que ela entre dentro de nós. O que é que eu preciso mudar? Como está meu coração? Quais são as atitudes que eu preciso tomar? Não é? Então, olhar para a palavra de Deus, ela deve ser dessa forma. Ou seja, ele está dizendo que nós devemos olhar de maneira cuidadosa a palavra. Abrir os olhos, abrir o coração. Como os espelhos daquela época eram colocados de forma horizontalmente em cima de uma mesa e as pessoas se curvavam para ela, Tiago está dizendo que nós devemos nos curvar para olhar para dentro da lei de Deus. Nos curvar para olharmos para dentro da lei de Deus. Assim como eles olhavam no espelho que era colocado sobre a mesa. Tem um autor, escritor, comentarista bíblico, o Simon Kistemaker. Ele diz que há uma diferença entre olhar no espelho e olhar a lei de Deus. Ele diz que quando olhamos no espelho, a imagem refletida que vemos no espelho, ela é vista superficialmente e logo ela é esquecida. Porém, quando nós olhamos para dentro da lei de Deus, quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, essa pessoa, ela não se retira, mas ela continua olhando, meditando nela e coloca em prática obedientemente. Ele se olha atentamente. Ele se quebranta diante da palavra, porque a palavra mostra ele por dentro. Por que é tão fácil nos colocarmos diante de um espelho? Não é? Porque ali nós vamos nos corrigir. O cabelo está assanhado, a gente vai ali se corrigindo. Ajeitar o óculos, as mulheres colocar o batom, ajeitar-se com blush e tal. Procurar melhorar a sua aparência. Olha a roupa, se está correta, vê se está combinando com o sapato. O espelho lhe mostra superficialmente. E nós nos corrigimos ali. Mas a palavra de Deus, irmão, sendo observada atentamente, aí tira de nós o poder de mudança. Nós não podemos corrigir aquilo que está errado por nós mesmos. Mas a palavra nos mostra e pontua quais são os nossos defeitos. Nos mostra quais são os nossos pecados. E então nós nos dobramos diante de Deus. E nós choramos diante de Deus. E nós nos arrependemos dos nossos pecados. E nós clamamos para que Deus nos ajude. Que esta santificação ela aconteça em nós através do Espírito Santo. Que o Espírito venha nos santificar. É claro que na obra da santificação, a santificação é uma ação de Deus, mas também existe uma participação nossa, uma cooperação nossa. Né? Então, a Bíblia ela nos mostra aquilo que somos. Quem olha para dentro da lei de Deus, ele compreende na íntegra. Então devemos nos esforçar para entender o que Deus está dizendo. O que Deus quer de mim? O que é que Deus está falando para mim? O que é que Ele quer que eu mude na minha vida? Não é?
entendendo, irmãos, que aquilo que Ele quer que eu mude, não vai ser eu pelos meus esforços, mas Ele mesmo, que começou a obra em nós, a boa obra em nós, Ele mesmo aperfeiçoará até o dia de Cristo. Paulo vai dizer aos filipenses, né, que em Deus está o querer e em Deus também está o efetuar. Ele está dizendo que Deus, ele tem uma vontade e esta vontade, ela se concretizará em nossa vida. Ele concretizará a sua verdade em nossa vida. Ele aperfeiçoará essa verdade em nossa vida. Depois, em segundo lugar, ele vai dizer que nós não somente devemos atentar bem, observar, mas também perseverar em examinar a palavra. Não é? Existem pessoas, irmãos, que sempre estão com dificuldade de ler a Bíblia. Não perseveram na leitura, na observação, na obediência. O que ele está dizendo é que nós devemos perseverar em continuar examinando a palavra. Examinando a palavra. O salmista, no Salmo 1, versículo 3, ele vai dizer que, ao contrário daqueles que conduzem sua vida desregradamente, ele vai dizer que antes ele tem o prazer na lei do Senhor. E nesta lei ele medita dia e noite. O salmista afirma que nós devemos meditar na palavra de Deus com perseverança e firmeza continuamente. Ele disse, medita nela dia e noite, sempre, continuamente, perseverantemente. Então, queridos, nós vivemos um tempo também, neste momento, em que nós estamos dentro do nosso lar, mais tempo do que fora, de nós pararmos para refletir sobre a nossa vida. Né? Pensar sobre nós. Pensar sobre a verdade de Deus na nossa vida. Quantas coisas nós deixamos de fazer, nós não praticamos. Quantas vezes nós negligenciamos a verdade da palavra de Deus, porque dizemos que ela é muito dura, é muito difícil. É muito difícil. E às vezes então nós desprezamos a verdade. Não praticamos a verdade. E ainda vimos com a desculpa fajuta em dizer, Deus conhece o meu coração. Sim, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o quanto nós temos sido negligentes na observação da sua palavra. Ele sabe o quanto nós temos observado, irmãos, a palavra de Deus de forma superficial. De quanto nós não atentamos com temor, com perseverança, com cuidado, com amor, a sua vontade para a nossa vida. E a vontade de Deus está aqui, irmãos, revelada para nós. A revelação especial de Deus. Deus deixou a sua palavra para o nosso crescimento, para a nossa santificação, para o nosso conhecimento de Deus. Nós conhecemos a vontade de Deus lendo a sua palavra, é a sua revelação especial. Deus nos revela a sua vontade. Esqueça esse negócio de dizer eu vou orar, e se eu sentir no meu coração. Deixe de usar medidas desfavoráveis, ilegítimas. Ore, sim, ore, mas a vontade de Deus já está revelada.
Conhecer a vontade de Deus já está aqui. E às vezes nós sabemos que temos que perdoar alguém, mas nós dizemos, vou orar para Deus trabalhar no meu coração. Eu vou orar para ver se Deus quer que eu fale. Não, não precisa orar. Você só precisa praticar. Você só precisa obedecer. Nós temos que aprender, queridos, que a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus, a verdade de Deus para a nossa vida. Então, nós devemos perseverar com firmeza, né? Com constância. Jesus, ele disse em João 8, 21 e depois 32, se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Verso 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui a palavra permanecer implica escutar, aceitar e obedecer. Aqueles que permanecerem na minha palavra, ou seja, aqueles que escutam, que aceitam e que obedecem a minha palavra, aos meus ensinamentos, verdadeiramente serão meus discípulos. A perseverança na lei da liberdade nos faz lembrar, queridos, e praticar. Quando perseveramos na lei da liberdade, nós nos lembramos da palavra. O Espírito Santo nos faz lembrar da verdade e nós praticamos. Nós devemos fazer dessa palavra, irmãos, a regra constante das nossas conversas, a regra constante do nosso comportamento. Nós devemos nos modelar a ela. Baxter, um homem piedoso, ele diz que quando nos atemos ao estudo da palavra, até que ela se torne vida espiritual, enxertada em nós e digerida por nós. Essa palavra precisa ser digerida, enxertada em nós. Nós não temos outro livro, irmãos, de regra de fé. É a palavra. Então essa palavra precisa ser enxertada todo dia. Ela precisa ser aceita todo dia, obedecida todo dia. Em último lugar, Tiago vai dizer que essa palavra não somente precisa haver uma atenção nossa, não somente uma perseverança, mas também uma prática. Nós devemos praticar. O ouvinte negligente que Tiago está dizendo é aquele que não olha com atenção, aquele que não lê com atenção, aquele que não lê sem reflexão, aquele que não observa sem exatidão, com exatidão, não é? Não fora convencido pela verdade, porque não deixou que essa verdade interagisse no seu interior, entrasse no seu interior, se integrasse no seu interior, então ela é esquecida. É esquecida. Quantas vezes, irmãos, nós já escutamos isso? De pessoas dizendo quem? Fulano é crente? Não. Ele faz isso e aquilo e tal. Sempre temos acusadores, é verdade. Mas quantas pessoas que levam o nome de Cristo, levam a sua identidade cristã como cristãos, mas que desfazem com as suas práticas, desfazem com os seus comportamentos. Sabe por quê? Falta prática da palavra. Prática da palavra. Nós devemos praticar a palavra. Nós devemos praticar a palavra.
A palavra de Deus, ela vai nos revelar quem nós somos. Ela vai nos mostrar quem nós somos. Observar a palavra de Deus, ela vai nos mostrar quem nós somos. Vemos de forma clara o nosso interior. Quantas vezes nós não reconhecemos o nosso egoísmo, maldade, malícia? Quantas vezes nós não consideramos que nós mantemos guardado no coração, às vezes, ódio das pessoas, raiva? Que às vezes o nosso coração, irmãos, ele está totalmente distante da verdade do Evangelho. Mas nós não reconhecemos isso com facilidade. Por isso que ler a palavra de Deus, irmãos, nós devemos ler completamente despidos de nós mesmos, despidos da nossa justiça, despidos da nossa suposta verdade, e abrir o coração e deixar que a palavra de Deus nos encharque, que a palavra de Deus nos transforme, que a palavra de Deus mude a nossa vida, que a palavra de Deus mude a nossa mente, que a palavra de Deus seja a luz que vai iluminar o nosso caminho, que vai ser a lâmpada que vai direcionar os nossos passos. Nós não podemos, irmãos, andar conforme a nossa cabeça e pelos nossos atos negar a Cristo, pelos nossos atos negar a fé, pelos nossos atos envergonhar o Evangelho. Obedeça a palavra, pratique a palavra. Seja alguém que segue a Cristo pelo caminho, que segue a Cristo pelo caminho da vida, que segue a Cristo pelas estradas da existência, que segue a Cristo dentro de casa, no trabalho, na rua, na igreja, por onde você passar. Que Cristo seja o seu caminho, que Cristo venha dirigir os seus passos, que a palavra de Deus venha orientar a sua mente, que você seja cheio da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Hernando Dias Lopes, em seu comentário de Tiago, ele diz que o verdadeiro crente, ele tem uma vida centrada na palavra de Deus. Ele tem uma vida centrada na palavra de Deus. E ele aponta, então, 3 verdades vitais. Primeira verdade é que o crente, ele nasce da palavra. Versículo 18 de Tiago vai dizer isso. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra. Né? Nós nascemos da palavra. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Em segundo lugar, ele vai dizer que o verdadeiro crente acolhe a palavra de Deus. Está aqui, verso 21. Portanto, despojando-nos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E em terceiro lugar, ele vai dizer que o verdadeiro crente, ele pratica a palavra. Ele não somente ele lê, mas ele pratica. Não basta ter apenas o conhecimento da verdade, é necessário praticar essa verdade. Praticar essa verdade. E ele vai dizer, irmãos, que quem pratica a palavra torna-se bem-aventurado. Ouvir sem praticar é enganar-se a si mesmo. Enganar-se a si mesmo. Queridos, nós temos que atentar para essa verdade de Deus. Não adianta nós querermos
falar de Cristo se nós não vivemos essa verdade do Evangelho. É claro, irmãos, que nós não acertamos em tudo. É claro, irmãos, que nós erramos, nós pecamos. Nós não vamos conseguir, irmãos, ser uma pessoa 100%. Não. Mas os verdadeiros filhos de Deus, eles buscam viver a vontade do Pai. Os verdadeiros filhos de Deus, eles buscam a palavra de Deus, irmãos, como fonte da sua vida, como luz para a sua vida. Ele procura conhecer qual é a vontade de Deus com temor para poder viver e praticar. Então, todos aqueles que se dizem filhos de Deus, que nasceram de Deus, ele corre para a palavra de Deus. Ele vai conhecer a vontade de Deus na palavra. Ele vai folhear a palavra. Ele vai mergulhar na palavra. E ele vai deixar essa palavra inserir no coração, entrar no coração, transformar a sua vida, mudar a sua mente. Por isso, irmãos, deixemos, irmãos, de ser negligentes. Deixemos de querer justificar, irmãos, os nossos erros, né? Justificar os nossos erros, simplesmente dizendo, Deus sabe quem eu sou, Deus me conhece, Ele me ama a si mesmo. Sim, Deus ama você. Mas Ele não quer que você fique do mesmo jeito. Sabe qual é o grande propósito de Deus para a nossa vida, irmãos? É nos fazer a semelhança do seu Filho. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que de glória em glória nós somos transformados na sua imagem. De glória em glória nós somos transformados na sua imagem. Ele, escrevendo aos Romanos, ele fala sobre isso. Ele vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que de antemão ele conheceu, predestinou, santificou, justificou e glorificou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, a grande vontade de Deus para a nossa vida, irmãos, o propósito de Deus para a nossa vida é nos conduzir a uma vida de santificação pela palavra de Deus e levando-nos para nos assemelharmos a Jesus, conduzindo a nossa vida para uma redenção final. Quando Ele nos conduz à semelhança de Cristo, Ele está apontando para nós, dizendo que haverá uma redenção final. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a praticarmos a sua palavra. Que o Senhor nos ajude a obedecermos a Ele. Que o Espírito Santo nos faça lembrar da sua verdade. Que o Espírito Santo nos faça conhecer de forma profunda a vontade de Deus. E que este Espírito nos ajude, irmãos. Nos ajude a glorificarmos a Deus. Eu queria orar com você. Pai querido e amado, nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos deixou, ó Deus, a Sua palavra. O Senhor deixou, ó Deus, para nós a Sua palavra, ó Deus, que nos fala, ó Deus, e nos revela a Tua verdade, nos revela os Teus propósitos. O Senhor não nos deixou às cegas, o Senhor nos deixou a Sua vontade, ó Deus, escrita, para que pudéssemos ser guiados por ela.
Ajuda-nos, ajuda os teus filhos a praticarem a tua palavra. Que a tua palavra, ó Deus amado, transforme e mude a nossa vida cada dia. Santifica-nos. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.